Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 24 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como toda quarta-feira, hoje é dia de Bom Dia Saúde. Nosso tema, já que estamos no mês da prevenção do câncer de mama, é sim falar sobre câncer de mama, mas também sobre os cuidados da mulher com a saúde e sobre fertilização depois do câncer. Para tratar dos temas, recebemos os médicos Roberto César Nogueira Júnior, ginecologista. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia. E também Condesmar Marcondes, que é ginecologista também e especialista em reprodução humana. Doutor Condesmar, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos ouvindo. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Condesmar, câncer e fertilidade. A medicina avançou muito nesse sentido? Eu acho que o avanço, dos dois lados, o avanço foi muito grande. Se a gente pensar que há muito pouco tempo atrás, a palavra câncer era proibida na sociedade, nós já começamos o avanço por aí. Nós estamos discutindo câncer aqui com um especialista na área e que mostra que a evolução científica, não só das cirurgias, do diagnóstico, ele vai falar melhor sobre diagnóstico genético, de como se trata melhor as pacientes. Esse é um ponto. A partir do momento que essas pacientes passaram a sobreviver, elas viveram, seus cânceres foram curados. Sim. Uma vez curados, nós tínhamos, a pessoa que era jovem passou a pensar em fertilidade. Sim. Como eu vou engravidar? E esse foi o boom da reprodução humana. Hoje, a gente consegue dar segurança para as pacientes que pretendem fazer seu tratamento e cura de um tipo de câncer e, em seguida, pensar na reprodução humana. Transplante de ovário, isso já é possível? Sim. Ele é experimental, Nathalie. Veja, principalmente, a gente fala em transplante, é autotransplante. A pessoa vai ser agredida por um método ou de radioterapia ou de quimioterapia, principalmente quando você tem uma incidência pélvica bastante grande. Sim. Então, é possível você tirar ou o ovário inteiro ou fragmentos do ovário desta mulher, guardá-los. Quem melhorou foi o método de congelamento. Hoje a gente faz por um método chamado vitrificação. Você congela esse tecido na velocidade de menos 20 mil graus Celsius por minuto. Isso antes do tratamento? Antes do tratamento. Então você retira, por exemplo, por videolaparoscopia, por endoscopia, ou um ovário, ou uma parte desse tecido ovariano, congela esse tecido, ele pode ser mantido eternamente. Quando a paciente se curar, ela acabou o problema dela, ela está curada, você repõe esse tecido, pode ser em qualquer lugar do corpo dela, mas se fizer por endoscopia, você pode pôr no ovário restante ou no sítio onde havia o ovário. Qual é a segurança, você disse, doutor Condesmar, que é um método experimental. Qual é a segurança de sucesso dessa técnica? Olha, hoje, Nathalie, o mundo inteiro vem fazendo, o meu grupo vem fazendo, o que a gente tem é um procedimento que nós vemos tentando no mundo inteiro há cerca de 10 anos. A vitrificação tem mais ou menos entre 10 e 15 anos, que nós desenvolvemos o congelamento, as técnicas para congelar. Outra, quando você congela esse tecido ovariano, você vai ter um período de 2, 3 a 5 anos para que você tenha a cura da paciente e que você possa replantar. É o segmento. E que você possa dizer, está curado, agora eu posso replantar esse tecido ovariano. Então, o que a gente tem é resultados de gravidezes pelo mundo inteiro, mas eu não posso te afirmar assim, você tem tanto por cento de sobrevida desse tecido ovariano, porque cada paciente vai responder de uma forma. É diferente de uma cirurgia plástica, onde você põe um implante e você tem um silicone, você tem quase 100% de resultados bons. Nessa cirurgia experimental, tanto o organismo, apesar de ser da própria paciente, pode aceitar, mas você pode ter problemas de parar o funcionamento, a vascularização não ser boa. Mas entre o zero de gravidez e você poder proporcionar a alguém que está curado
uma perspectiva de gravidez, isso melhorou bastante para nós. Doutor Roberto, quando a gente está falando de uma mulher que teve câncer, passou pelo tratamento e tem o desejo de engravidar, a recomendação médica é mesmo esperar os 5 anos? Sim, por enquanto, principalmente relacionado ao câncer de mama, a gente pede que a paciente espere esses 5 anos, faça o seu segmento junto com o ginecologista, o mastologista e o próprio oncologista, para que se observe se há alguma recidiva, alguma recorrência da própria doença. E após esses 5 anos, se a paciente estiver apta, ela pode, e se assim quiser, iniciar suas tentativas de gravidez. Como eu disse no começo do programa e perguntei para o Dr. Condesmar, e ele confirmou, medicina e fertilização avançaram muito do ponto de vista dos tratamentos médicos que hoje são oferecidos para uma mulher que está em tratamento contra o câncer. O que mais evoluiu? Então, acho que a medicina ela tem evoluído bastante como um todo e nos tratamentos oncológicos principalmente. Quando a gente fala de câncer, principalmente ginecológico, nós temos que dividir um pouquinho. Se é o câncer da mama, se é o câncer do colo do útero, enfim, da onde que seria esse sítio de diagnóstico. Uma das partes da ginecologia e do câncer ginecológico que mais evolui realmente é o câncer de mama, né? Hoje em dia, o mastologista ele tem muito mais uma preocupação em realizar essas cirurgias conservadoras, fazer um tratamento menos agressivo do ponto de vista mutilador, porque o tratamento oncológico clínico evoluiu bastante. Então, quando a gente pega o câncer de mama, talvez dentro da ginecologia seja aquele onde a gente tem realmente uma evolução maior. A gente está no mês de outubro, e mês de outubro é um mês dedicado à prevenção, na verdade, à detecção precoce do câncer de mama, porque infelizmente o câncer de mama ele não pode ser prevenido, por isso que o autoexame é tão importante, as consultas ao ginecologista são tão importantes. Antigamente, quando a mulher ia ao consultório do médico e fazia o exame de Papa Nicolau, o exame do toque no seio da paciente acontecia com muita frequência. Hoje, alguns consultórios, alguns médicos optam por terceirizar este exame a laboratórios e esses laboratórios simplesmente fazem os exames e os médicos têm por hábito avaliar o exame de Papa Nicolau. A falta, em alguns consultórios, desse procedimento do toque do seio da paciente pode causar, dentro daquilo que a gente fala de prevenção, da detecção precoce, um obstáculo? Pode sim. Quando a gente fala de uma consulta de rotina ginecológica, quando a paciente ela é assintomática, ela não tem nenhum sintoma e procura o seu ginecologista habitual, examinar as mamas, examinar a vagina, examinar o colo do útero através do exame especular, praticar uma boa medicina. Quer dizer, o autoexame, hoje em dia, a gente orienta que a mulher faça muito mais para autoconhecimento do seu corpo do que propriamente como método eficaz para rastreamento ou diagnóstico da doença. Então, fazer autoexame em casa, você não vai melhorar o diagnóstico do câncer de mama. Ir ao ginecologista, e aí principalmente na mulher abaixo dos 40 anos, é a fase onde o exame físico realizado pelo ginecologista mais ajuda. Após os 40 anos, a gente sabe que a gente tem esses exames de imagem que são melhores do que a mão do ginecologista. Em relação à coleta do preventivo, da colpostologia, do exame de Papa Nicolau, quer dizer, é um exame que muitas mulheres precisam fazer, e aí vai depender um pouquinho faixa etária, para a gente inclusive determinar a periodicidade, ou seja, a cada quanto tempo ela precisa realizar essa coleta. Agora, você até pode terceirizar esse exame, essa realização da pega dessa citologia. Exatamente. Agora, deixar de examinar a paciente me parece um contrassenso por parte do médico. O senhor falou, e muito bem colocou, posso chamar de você? Claro. Você falou, doutor, e muito bem colocou a questão do autoexame para a mulher conhecer o próprio corpo. Existe um tabu, é certo que esse tabu está sendo quebrado, mas durante muito tempo a mulher tocar no próprio corpo era visto como uma coisa errada, uma coisa suja. Essa mentalidade, ela na percepção de vocês, tem mudado? Por exemplo, uma mulher que vai no seu consultório, ela ainda tem a dificuldade de tocar no próprio corpo ou não? Eu acho que essa dificuldade, ela faz parte mais das gerações mais antigas, realmente. Acho que o pessoal mais novo, com a evolução aí de toda a nossa espécie, esse tabu, ele está ficando cada dia menor. Não só com a palpação do seu próprio corpo, com a palpação da mama, mas, inclusive, eventualmente, em precisar colocar um contraceptivo vaginal. Quer dizer, eu acho que a mulher ela tem evoluído nesse aspecto, principalmente diminuindo essa vergonha, diminuindo esse pudor de se autotocar. Esse autopreconceito, né? Exatamente. Doutor Condesmar, voltando a falar do transplante de ovário.
Existe diferença entre a gravidez de uma mulher que engravida normalmente e daquela que passa pelo procedimento do transplante de ovário? Bom, deixa eu te colocar duas coisas, uma que eu esqueci de falar, em seguida eu já te coloco sobre nos tratamentos, o que a gente tem posto com bastante importância é o congelamento de óvulos. Esse é bem mais simples. Sim. Tá? Mas deixa eu te falar do implante ovariano. Uma vez tirado o ovário, ela fez o tratamento dela, ela se curou, você esperou esse período de 5 anos, ela está definitivamente curada, conseguido transplantar esse tecido ovariano, ela vai voltar às suas funções ginecológicas, ou seja, os hormônios dela, você dosa por FSH, hormônios... Ela deixa de estar na menopausa precoce? Ela deixa de estar na menopausa em poucos meses, 1, 2 meses, ela volta a ciclar. No momento que essa mulher volta a ciclar, se ela não tiver uma lesão definitiva nas trompas dela, ela consegue engravidar espontaneamente. Onde entra a reprodução aí? Para acompanhá-la. Ou, se ela demorar, eu não sei quanto tempo esse tecido ovariano transplantado vai durar lá dentro. Se ele fez vascularização boa, se ele vai durar o resto da vida, eu não sei. Então, a gente, de modo geral, dá um período para que essa mulher engravide. Se ela não engravidar, ainda assim, é possível você fazer fertilização in vitro. Você estimular esse ovário, colher esses óvulos e fazer a fertilização aqui fora. Então, se ela engravidar espontaneamente, ela é uma paciente absolutamente normal igual às outras. Existe idade, por exemplo, a gente falou do período de 5 anos do segmento. Às vezes, a mulher descobre que tem câncer de mama depois dos 40 anos e aí se atenta para a importância da reprodução, de ter um filho pós 40 anos. E isso está sendo muito comum. A mulher hoje está engravidando mais tarde. Né? Uma paciente que passa pelo tratamento do câncer, que passa pelo segmento e tem mais do que 40 anos, consegue gerar um filho com segurança e com saúde, tanto para o bebê quanto para a mamãe? Nathalie, a gente falou de coisas importantes para a geração nova que está vindo aí, aquilo que o Roberto falou. São esses conceitos novos que hoje a gente discute a palavra câncer e ninguém mais morre de medo de falar sobre a palavra e, portanto, procurar um tratamento. A mesma coisa em relação ao autoexame, só que eu vou voltar um passo atrás na coisa antiga. Quanto mais cedo uma mulher engravidar, mudou tudo. Mudou no marketing, mudou na TV, mudou tudo. Só não mudou lá do Adão e Eva. A mulher Porque o corpo envelhece, né? Sim, os ovários envelhecem. Então, quanto mais cedo você que está nos ouvindo engravidar, melhor. Aquilo que era um conceito das nossas avós, que engravidavam aos 15, 16 anos, não mudou geneticamente, não. Quanto mais cedo uma mulher engravidar, melhor. Te respondendo, se ela tiver uma idade mais avançada, acima de 40 anos, nós vamos sim ter dificuldade no replante desse tecido. Porque se ela já vai ter dificuldade naturalmente para engravidar, não é um implante de tecido que vai resolver. O que a gente tem proposto, e essa é uma programação nossa, não só para o Outubro Rosa, mas para a vida inteira. Mulheres que eventualmente pretendem fazer faculdade, ou vai fazer medicina, residência, mestrado, doutorado, congele seus óvulos, não o tecido ovariano. Os óvulos. Tá? Em 10 dias de estímulo, você guarda, hoje tem um número mais ou menos mágico mundial. Se você conseguir congelar entre 10 e 15 óvulos, possivelmente você vai ter uma gravidez quando você desejar. Quando quiser. Quando quiser. Doutor Roberto, no seu consultório, existe mesmo esse perfil que a gente está falando de mulheres que estão engravidando mais tarde? Quais são os riscos de uma gravidez tardia? Existem sim, acho que como o Dr. Condesmar falou, quando a mulher ela planeja sua vida profissional, ela também deveria planejar a sua vida pessoal, né? Porque quando a gente fala em gravidez, a gente está mexendo às vezes com o sonho de uma pessoa, de um casal, de uma família, enfim. Agora, a gente também sabe que quando ela engravida um pouquinho mais tarde, algumas complicações acabam podendo aparecer. Entre elas, e as duas principais, acabam sendo
não só o diabetes durante a gravidez e também, às vezes, o aumento dos níveis pressóricos. Então, são situações onde o pré-natal vai estar realizando a sua atuação para minimizar esses riscos dessas doenças durante a gravidez. É uma paciente que precisa de um olhar diferenciado daquele médico que está acompanhando a gravidez. Quando a gente fala em olhar diferenciado, não necessariamente a gente transforma a gravidez da mulher mais velha em uma gravidez de alto risco, tá? Só a faixa etária, de uma forma isolada, não torna a gravidez de alto risco. Mas a gente sabe que, como ela está um pouquinho mais velha, a gente tem o aumento da incidência. Ou seja, a gente sabe que nesta faixa etária você tem uma chance maior do aparecimento de algumas doenças, então a gente acaba realmente olhando de outra forma. Existe relação entre a idade da paciente ficar grávida e o filho nascer com síndrome de Down? Existe uma relação do ponto de vista genético, onde a gente sabe que muitas vezes não só há um envelhecimento do próprio ovário, mas esses folículos acabam perdendo um pouco da sua qualidade. Então, de uma forma geral, acima dos 35 anos, você acaba tendo um aumento da incidência aí de algumas doenças genéticas. E aí a gente fala das doenças, todo mundo lembra da síndrome de Down, mas as taxas de abortamento por malformação, elas aumentam, não só a partir dos 35 anos, mas principalmente a partir dos 40 anos. Os exames que são feitos e que a mulher precisa fazer ao longo da gravidez, a cada primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, até o bebê nascer, esses exames também evoluíram bastante, né? Os exames evoluíram bastante, não só do ponto de vista de rastreamento de algumas doenças, mas também de diagnóstico. Quando a gente fala de uma mulher mais velha que engravida, muitas vezes a maior preocupação dela realmente é com essa parte da malformação, das síndromes cromossômicas. E a gente tem meios de se fazer esse rastreamento, seja por exame de imagem, como a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, ou hoje em dia até com exames sanguíneos maternos, através da realização desses marcadores genéticos fetais. Doutor Condesmar, antes da gente entrar aqui ao vivo, nós falávamos da confusão do horário de verão, né? Que muita gente viveu aqui no estado de São Paulo durante esse fim de semana. E aí o senhor fez uma observação muito interessante que eu queria que explicasse para o telespectador. O horário de verão pode interferir num processo de fertilização? Sim, é engraçado, mas no dia ele é tétrico, é trágico. A gente tem uma medicação, e quem se submeteu à reprodução sabe disso, é uma medicação que faz o óvulo sair, faz o trigger, que a gente chama, faz o gatilho para o óvulo sair. A partir do momento que você toma essa injeção, 36 horas depois o óvulo sai. Quando ele for sair, no minuto que ele for sair, um pouco antes a gente tira esse óvulo por via vaginal. Basta você entender o que é a mudança do horário de verão. Eu tenho 36 horas. Você pula uma hora e aí você não sabe se você atrasou ou adiantou, se você deveria colher às 7 da manhã ou às 8 ou às 6. Entrou uma confusão. Então você tem que sentar com a equipe e fazer a conta direito, porque não só o médico pode errar, mas lá na casa da paciente o relógio dela também pode não mudar. Pode não mudar. E aí nós já tivemos que adiantar horários de aspiração de óvulo, porque ela tinha tomado no horário tradicional e não na mudança. Então a gente tem que ficar bastante atento. Hoje esse erro é pouco cometido, mas acontece, rola esse estresse sim com a mudança de horário. Seria bom se acabasse, né? O horário de verão, pelo menos para fertilização. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre saúde, no Bom Dia Saúde. Hoje especificamente tratando de câncer e fertilização pós-tratamento de câncer. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. E você, já ouviu falar da Segunda Sem Carne? É uma campanha em todo o mundo que incentiva a troca da proteína animal pela vegetal. Aqui na região tem muita gente que mudou o cardápio. E não foi só no começo da semana. Legumes, verduras, alimentos à base de soja. Há 2 anos, Shirley é vegana, ou seja, no prato, nada de alimento de origem animal. De segunda a segunda. O meu organismo começou a rejeitar, e aí eu fui parando aos poucos, e depois por uma questão de saúde. E aí, posteriormente, também comecei a entender a questão do meio ambiente, né, da natureza, e a importância que tem de a gente não comer carne, né, para que a gente viva melhor num ambiente mais saudável. Durante a semana, Shirley almoça nesse restaurante vegetariano no centro de Santos. Outros clientes também deixaram a carne de lado.
Você encontra todos os nutrientes sem necessário a carne, entendeu? Então não há necessidade. A gente tem uma nutricionista que nos acompanha, que faz a nossa ficha técnica, a nossa tabela nutricional. Toda vez que a gente desenvolve um cardápio novo para pôr para os clientes, ela analisa, faz os cálculos, porque justamente tem que ter esse equilíbrio, né? Senão você acaba compensando mais em outras coisas, porque a dieta vegetariana, ela te dá 1000 possibilidades. Eu sempre brinco que bolinha de queijo e batata frita são vegetarianas, mas não necessariamente saudáveis, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o alto consumo de carne vermelha e processada está associado ao desenvolvimento do câncer. Vegetariano há 32 anos, este médico explica que melhorar a saúde não é a única preocupação da segunda sem carne. A criação de gado, a pecuária, ela traz um empobrecimento do meio ambiente. Então, o consumo de alimentos que poderiam ser já levados para o ser humano, a poluição ambiental com gás carbônico, o uso de água, a poluição do meio ambiente, dos mananciais, tudo isso também é decorrente da criação da pecuária, além do próprio sofrimento dos animais. Ele explica como substituir a carne por outros alimentos e manter a refeição nutritiva. Por exemplo, os grãos, os cereais, as oleaginosas, as sementes, elas são muito ricas, né? A soja também são muito ricas em proteína de boa qualidade. E quem souber, tiver a orientação de um profissional, de um médico que entenda dessa área, ou de uma nutricionista que entenda de suplementação e alimentação vegetariana, não vai ter carência alguma de proteínas ou de qualquer outro constituinte da alimentação importante. Desde 2016, a segunda-feira é sem carne nas refeições dos 31 mil alunos de toda a rede municipal de Santos. A chefe da merenda explica que incluir novos sabores nos cardápios não é uma tarefa nada fácil. A aceitação de uma preparação à base apenas de arroz, feijão e um legume, uma verdura, ainda não é uma realidade nas nossas escolas, mas a gente tirou sim a carne vermelha e o frango e oferece uma preparação à base de ovo. E alguns dias a gente fornece também um macarrão com molho branco, brócolis, ervilha, cenoura, para também tirar essa proteína, sempre acompanhado de uma salada. Eu vou repercutir isso com os médicos que estão aqui. Muita gente fala da questão da alimentação correta, da alimentação saudável, para evitar o câncer. Há mesmo essa relação, doutor? Então, infelizmente, a gente tem trabalhos que às vezes mostram algum tipo de relação entre alguma alimentação e alguns tipos de doença e no mês seguinte aparecem outros trabalhos que talvez não façam essa relação. Então, o que a gente orienta realmente é que você tenha uma dieta balanceada, não só às vezes para a prevenção de algum tipo de câncer, mas principalmente para você ter uma qualidade de vida e evitar ou ajudar no tratamento de algumas doenças como a pressão alta e os próprios aumento do colesterol. Na gravidez, é importante a mulher, por exemplo, no meu caso, eu comentava com vocês, eu quando fiquei grávida não consegui tomar o complexo vitamínico que o médico passou. E eu tive que voltar a ingerir carne vermelha e consegui comer. Engraçado que só consegui comer na gravidez, depois não consegui mais. É importante a mulher se preocupar com comer arroz, comer feijão, comer carne vermelha, legume, durante a gravidez? Sim, como eu disse, acho que a dieta balanceada é fundamental para a manutenção da sua saúde. E na gravidez mais ainda. Lembrar também que a mulher grávida não necessariamente precisa ganhar peso na sua gestação, tá bom? Então, esse ganho de peso também está muito relacionado ao quanto ela já pesa. Quer dizer, não faria o menor sentido eu pegar uma paciente obesa ou com uma obesidade grau 1 ou 2 e pedir para que ela engorde. Então, essas pacientes que são obesas, elas eventualmente podem fazer uma dieta mais restritiva, inclusive emagrecerem. Em contrapartida, se eu tenho uma paciente que pesa ali 40 quilos, eu vou orientar que ela ganhe um pouquinho mais de peso. Mas o fundamental realmente é manter uma dieta balanceada, rica nos diversos tipos de nutrientes, para que ela tenha uma gestação realmente saudável. Doutor, quando a gente fala de reprodução humana, mulheres obesas, elas têm um risco maior de não conseguirem engravidar a partir dos métodos de fertilização ou isso também não tem relação? Olha, eu vou pegar uma carona naquilo que o doutor Roberto falou. Tudo que você sai da linha do meio, você tem risco para um lado ou para o outro. A obesidade, você saiu longe da linha do meio. Então, veja, o que eu tenho na gravidez? Exatamente o que ele disse, hipertensão arterial, diabetes, trabalho de parto prematuro, uma série de riscos. Também na reprodução.
Por exemplo, o chamado, que é comum a gente conversar sobre isso, o ovário policístico. Sim. Pode o ovário levar à obesidade, mas também a perda de peso, por você fazer um balanço energético, um balanço de dieta, faz esse ovário policístico melhorar. Na reprodução, sempre que houver um excesso de gordura, ela rouba os hormônios. Mesmo no meu tratamento, naquela paciente que eu calculo, por exemplo, que eu vou ter 8 óvulos, se ela é obesa, eu acabo tendo 2 óvulos. Bem menos que a metade. Mas muito menos, porque a gordura retém parte desses hormônios que a gente administra para ela. Você colocou, doutor Condesmar, uma questão bastante interessante. Ovário policístico e eu vou também citar a endometriose. São 2 doenças que podem afetar a fertilidade da mulher? Sempre. Veja, esse sempre, entre parênteses. Muitas pacientes nossas têm ovário micropolicístico e têm 2, 3, 4 filhos. Então, não é o fato dela ter ovário policístico que ela vai ser infértil. Mas uma das causas de infertilidade é a paciente que está tentando, e esse período de tentativa é por 1 ano, e ela não conseguiu engravidar. O ovário policístico passa a ser uma causa. A segunda causa é século XXI, é endometriose. Deve existir centenas de milhares de pacientes com endometriose que engravidam naturalmente. Mas, também com o raciocínio, se ela levar um tempo para engravidar e não está conseguindo, a pesquisa de endometriose é importante, ela aumentou sim no século XXI, ela é uma das doenças que não são doenças malignas, sim, mas as consequências delas também entram com a infertilidade. Quanto mais cedo tratar, melhor é. Quanto mais cedo tratar, melhor é. Quando a gente fala de câncer de mama, Angelina Jolie, a atriz Angelina Jolie, tomou uma decisão radical e que ganhou aí repercussão no mundo inteiro, que foi tirar as 2 mamas antes mesmo de ter qualquer tipo de manifestação de câncer de mama. Isso pelo histórico da família. 2 perguntas. A primeira, uma mulher que tem na família casos de câncer de mama, significa que a filha ou as próximas gerações certamente terão a doença? E a segunda pergunta, em que casos é recomendado o procedimento que a atriz Angelina Jolie adotou? Vamos lá, vamos dividir um pouquinho a pergunta. No caso da Angelina Jolie, ela tinha, se eu não me engano, uma história familiar importante, exato, mas além da história, ela também tinha realizado alguns exames genéticos que, através de alguns cálculos que o geneticista faz, chegou a um percentual de chance dela ter a doença. Então, é um caso muito específico. Mais de 90% dos casos de câncer de mama, eles são esporádicos, ou seja, isso é uma fatalidade que pode acontecer na vida de qualquer mulher. O câncer hereditário, seja o de mama, seja o câncer de ovário, ou até mesmo o intestinal, ele pode existir, mas em um número reduzido. Acho que a grande dificuldade, assim, quando você opta por uma mutilação, você precisa ter muita certeza do que você está fazendo. Sim. Em geral, quando você tem um histórico familiar importante, às vezes o seu pai com câncer de mama, que existe o homem com câncer de mama, a história de sua mãe com câncer de mama em idade mais jovem, ou 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou uma paciente com câncer de ovário, muitas vezes a gente lança a mão desses testes genéticos. Agora, eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é assim, eu vou realizar um teste genético numa paciente e ela vai fazer o que com esse resultado? Quer dizer, vai criar um pânico? Eu posso ter uma paciente que vai programar a sua vida e, eventualmente, programar a retirada dos seus ovários, como a Angelina Jolie fez, ou até mesmo da sua mama, ou eu vou ter uma paciente que vai ficar desesperada, que hoje ela tem 20 anos, e ela vai sofrer as consequências até os 40 anos desse risco potencial de câncer de ovário. Então, ou de câncer de mama. Então, acho que a gente tem que pesar muito o risco-benefício de realizar esses testes genéticos e também saber o que vai fazer no caso de positivo. Esses testes genéticos, eles são feitos a partir da coleta de sangue e são acessíveis? Eles... Já são, por exemplo, cobertos pelo plano de saúde, cobertos pela rede pública? Então, são testes feitos através do exame sanguíneo, onde, em geral, primeiro a gente faz da pessoa acometida, ou seja, a gente tem uma pessoa com câncer de mama. Claro que não vai fazer em todas, você tem alguns parâmetros que a gente utiliza, principalmente a faixa etária, né? O câncer de mama em mulher jovem, de 20, 25, abaixo dos 40 anos, é um fator de risco para essa hereditariedade e parte genética, mas é um exame muito caro ainda, dependendo do mapeamento genético que você irá fazer. Quer dizer, você tem os genes mais comuns, que são os mais conhecidos, né? Inclusive da população, BRCA1, BRCA2, mas a gente tem um painel aí de exame genético em torno de 37 genes. Então, isso tem um custo extremamente elevado e que, infelizmente, a maior parte da população acaba não conseguindo realizar. Não tendo acesso. Não tem acesso.
O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de colo de útero. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. E quem gosta não só de assistir, mas sobretudo de participar da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, já pode se inscrever. Basta levar cópia do RG ou carteira de motorista e uma foto 3x4 no Paço Municipal, que fica na rua Frei Gaspar 384, no centro de São Vicente. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável. As inscrições podem ser feitas até dia 9 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Agora voltamos com o nosso Bom Dia Saúde. Participam do programa os médicos Roberto César Nogueira Júnior, ginecologista, e Condesmar Marcondes, ginecologista também e especialista em reprodução humana. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho de câncer de colo de útero, mas antes da vacina do HPV. Hoje a vacina do HPV está disponível na rede pública. Há poucos anos atrás ela era cara e não disponível. Qual é a importância da vacina? Acho a importância da vacina ela é fundamental, né, do ponto de vista de saúde pública, né? Câncer do colo do útero, em geral, ou pelo menos na teoria, nós deveríamos ou fazer o diagnóstico precoce ou evitar que a paciente tenha o câncer e, quando ela tiver esse câncer, um tratamento inicial. Existem diversas formas de a gente prevenir esse câncer, né? Acho que a ida ao ginecologista com a realização do exame do colo do útero, o tratamento das doenças precursoras do câncer, né, das doenças pré-malignas, e a vacinação está inserida dentro deste contexto. A rede pública, ela disponibiliza essa vacina aí para uma faixa etária mais limitada, né? Entre 10, 11 e 14 anos. Mas a gente sabe que mesmo as pacientes que já tiveram contato com HPV, ou que são mais velhas, ou que tiveram, seja lá, aquelas verrugas vulvares, né, os condilomas, ou até mesmo o câncer do colo do útero, elas se beneficiam dessa vacinação. Elas podem buscar a vacinação? Elas deveriam buscar a vacinação. Claro que, como eu disse, na rede pública ela não está disponível quando você sai dessa faixa etária aí de 10, 11, 14 anos, mas a gente sabe que está disponível nas diversas clínicas aí privadas de vacinação. Quando a gente segmenta o público, como fez o governo federal segmentando para os mais jovens, existe alguma relação de eficácia da vacina para aqueles que ainda não começaram a vida sexual? Não é de eficácia, é uma questão de saúde pública mesmo, onde você está vacinando uma população mais jovem, que em geral, nesta faixa etária, talvez não tenha tido essa relação sexual, ou seja, ela talvez não tenha ainda o contato com o vírus do HPV, e aí ela vai conseguir uma imunização um pouco mais precoce, e quando ela iniciar a sua vida sexual, ela já vai estar imunizada. Agora, como eu te falei, a vacinação ela ajuda no tratamento de algumas doenças relacionadas ao HPV. Então, independente de você já ter contato com o HPV ou não, acho que a vacinação ela é importante. Doutor Condesmar, a questão voltando ao que nós falamos lá no primeiro bloco, que é o transplante de ovário. Mulheres que tratam do câncer de colo de útero podem ser beneficiadas por esse procedimento? Pode sim, porque, veja, aquilo que a gente discute no dia a dia, dependendo do grau, pode ser feito só uma cirurgia local, uma conização, alguma coisa assim. Mas se ela for submetida, por exemplo, à radioterapia, ela diretamente vai ser influenciada na região que vai gestar. Sim. Então, dependendo do grau de agressão, também depende muito existem medicações que tentam, se você não for tirar esse tecido, você tenta proteger o ovário. Pacientes mais jovens aí, ela tem um grau de proteção melhor, mas se você vai agredir a paciente e o câncer de colo de útero é agressivo aí, você tira esse tecido e replanta um tempo depois. Também pode fazer o uso clínico de medicações que deixam, digamos assim, o ovário como se fosse, ele cria uma capa hormonal no ovário, permitindo que ele entre em repouso e não seja tão agredido pela quimioterapia, pela radioterapia. Mas, para mim, o mais importante é que você, diagnosticado isso, você tenha esse período de 10, 15 dias, ou para tirar esse tecido ovariano, ou para retirar os óvulos e fazer o congelamento dos óvulos. Eu acho que hoje, só te complementando para não dar uma ideia errada, o mais eficaz
é o congelamento de óvulos. Ainda é sem dúvida nenhuma. Ainda, e aquilo que a gente tem procurado falar, seguindo o raciocínio que eu te dei, de quem vai fazer faculdade, mestrado, doutorado. Sim. A gente tem passado palestra nas faculdades. Nos Estados Unidos hoje, a faixa de congelamento de óvulos está em torno de 25 a 30 anos. Então, nós temos levantado para as universitárias que isso é bom, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de doença. Amanhã ela não pretende nada, ela joga esses óvulos fora. Ela pode doar? Existe ela pode doação doar, de óvulos? claro que sim. Ela pode doar esse óvulo para alguma pessoa, como por exemplo, você tem banco de sêmen. Sim. Eu posso doar sêmen, existe banco de óvulo. Ela pode doar esse óvulo para alguém que pretenda ter filhos e não tenha o ovário, por exemplo. Sim. Tá? Ou usar para ela quando ela for mais tarde. Só repetindo para ficar claro. Nada substitui a natureza. Essa mulher, quanto mais cedo ela engravidar, viu, pais que estão nos ouvindo, não olhem feio para sua filha de 18 anos que engravidou. Só isso. A prevenção, eu acho que o diálogo em casa é sempre muito importante, né? Quando você tem o diálogo aberto com o seu filho, ele sabe os cuidados que ele precisa tomar, as prevenções que ele precisa tomar, para não ser, por exemplo, atingido por doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, o HPV. Perfeito. Doutor Roberto, quando a gente fala de caso de câncer de colo de útero, uma das alternativas, dependendo do grau e da preocupação e da avaliação médica, a orientação é pela histerectomia radical, é a retirada do útero. E isso faz com que a mulher não possa mais ter filhos. O senhor falava no intervalo que já existem técnicas que procuram preservar o útero, é isso? Isso. A gente, hoje em dia, cada vez mais no câncer ginecológico, na mama já está muito bem fundamentado, a gente agora tem feito muito para colo do útero, o que a gente diz o tratamento preservador de fertilidade. Ou seja, se a gente tem uma paciente jovem e que deseja reproduzir, desde que seja possível do ponto de vista de tratamento oncológico, a gente tem mantido esse útero, por exemplo. Então, quando eu tenho um câncer do colo do útero, claro que vai depender de algumas informações, né? Grau de invasão, embolização linfovascular, o próprio estadiamento que a gente faz da doença, eu posso retirar apenas o colo do útero, ou, em alguns casos, eu tiro só um pedaço, uma conização, como o Dr. Condesmar falou. E no Brasil, como a gente acabou comentando no intervalo, já tem um grupo de Curitiba que, inclusive, fez já autotransplante uterino. Então, se retirou o colo da mulher, se ligou esse útero ao umbigo da paciente, fez a radioterapia na pelve, onde você prejudicaria esse corpo do útero, esse ovário, e depois fez o reimplante desse útero na vagina e já tem, se não me engano, o professor Reitan lá tem já 2 casos de sucesso de gravidez. Com gravidez. Então a gente tem, a medicina está evoluindo. Tudo que a gente fazia de muito radical, de tratamento radical, hoje em dia a gente está fazendo já tratamentos mais conservadores. Eu brinco lá com o pessoal da mastologia aqui do hospital onde eu sou um dos chefes aqui do Hospital Guilherme Álvaro, que a equipe do Dr. Vicente da Recone, eles gastam 35 segundos tirando o tumor e 5 horas fazendo a oncoplástica, né? E do ponto de vista lá da nossa área, principalmente do colo do útero, a gente tem procurado tratamentos mais conservadores no intuito realmente de preservar a fertilidade da paciente. Mulher que tenha passado por tratamento de câncer, seja de mama, de colo de útero, e que tenha entrado em menopausa, ou precoce, por conta da radiação, no caso do colo do útero, ou por idade mesmo, no caso do câncer de mama, pode fazer reposição hormonal? Então vamos lá. Em geral, a falência ovariana precoce é aquela que acontece abaixo dos 40 anos, tá? Uma mulher que teve câncer de colo do útero e não teve os seus ovários retirados, apesar dela não menstruar mais, ela não está na menopausa, porque esse ovário para a gente está funcionando, está produzindo os seus hormônios. Quando a gente fala em câncer de mama e menopausa, aí a hormonioterapia é contraindicação absoluta. Então, se eu tenho uma paciente, a gente tem um ambulatório aqui no Hospital Escola só disso, né, de câncer de mama e menopausa, onde você tem aquela paciente muito sintomática, tem aqueles sintomas vasomotores importantes, os calores da menopausa. A gente acaba não usando hormônio sistêmico. A gente tem outras medicações onde você vai ter o alívio desses sintomas. Claro que a eficácia não é comparada à hormonioterapia sistêmica. A eficácia dessas outras medicações, elas acabam girando em torno de 50% a 60%. Em contrapartida, ainda dentro do câncer de mama, quer dizer, uma das queixas a longo prazo é o ressecamento vaginal. Sim. E a gente sabe que no ressecamento vaginal, o tratamento hormonal local, isso a gente acaba não tendo nenhum problema relacionado ao câncer de mama. Ao colo do útero,
em geral, a gente sabe que o hormônio ele pode favorecer a entrada do HPV na célula, mas a gente tem feito essa terapia sistêmica hormonal desde que realmente ela tenha uma indicação. E a indicação hoje em dia da terapia hormonal na pós-menopausa acabam sendo a presença dos sintomas vasomotores, diminuindo a qualidade de vida da mulher. Bom, a gente está aqui chegando ao final do nosso programa. Hoje nós fizemos o Bom Dia Saúde, falamos sobre câncer, câncer de mama, de colo de útero, fertilização, falamos de transplante de ovário. E o que eu acho que fica como resumo é que a medicina está muito veloz, né? Muito veloz. Nathalie, existe uma frase, eu adorei essa frase e eu espero repeti-la muitas vezes, do falecido Joelmir Betting. Eu queria ser meu neto. Eu acho que é uma frase extremamente inteligente, eu não tenho a mínima ideia. Se vocês pararem para pensar, muito pouco tempo atrás, a gente nunca imaginou que a gente ia ver no telefone a imagem da outra pessoa falando com a gente. Exato. Eu não sei como vai ser o futuro. Acho que ele vai ser bom. Vai ser bom, vai ser muito bom e as nossas crianças vão ter um futuro melhor. Aliás, seus netos, né? Que chegam todos de uma vez, virou vovô de uma vez só, né? Se Deus quiser. Estamos na espera aí comprando presente para todo mundo. São 2 meninas e um menino? 2 meninas e um menino. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, e parabéns pelo seu trabalho, Condesmar, porque eu acho que a medicina evoluindo, ela precisa de profissionais qualificados para que a gente possa continuar povoando este mundo de pessoas do bem. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos vendo e bom dia para todos vocês. Doutor Roberto, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade em nos atender. Espero que tenha sido a primeira de muitas vezes. O senhor tem um conhecimento enorme, né? Chefia um departamento muito importante, especialmente quando a gente fala de rede pública de saúde, né? E a informação, eu costumo dizer aqui, é a nossa principal ferramenta para a conscientização, para a prevenção, para a detecção precoce. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Nós estamos à disposição, seja através do Hospital Guilherme Álvares, Hospital Estadual, e hoje eu estou na presidência da Sociedade de Ginecologia aqui do Estado de São Paulo, da região de Santos. A gente também tem preparado alguns vídeos na internet, nessas redes sociais aí que são tão acessadas, com o intuito de informar realmente a paciente. Sim. Então, a gente fica muito feliz, espero ter colaborado aí e que os nossos telespectadores tenham gostado do programa. Lembrando que tanto o Dr. Roberto quanto o Dr. Condesmar são médicos conveniados da Unimed. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.